de vocês. E que gostoso estar aqui com vocês. Mesmo que seja dessa forma, por vídeo. Pelo menos é algum tipo de contato que a gente tem, né? Depois eu queria que vocês me mandassem, pode ser por WhatsApp da mamãe, no grupo que a gente tem, contando o que vocês têm feito, se vocês estão se cuidando. Eu espero que todo mundo esteja bem aí na casa de vocês. Aqui a gente tá bem, graças a Deus. Temos que lavar bastante as mãos, evitar de colocar as mãos no rosto, né? Pra esse vírus ir embora logo e logo mais a gente poder estar junto, certo? Porque por enquanto a gente não pode ficar junto, né? Então, hoje a gente vai ter uma aula muito legal. Eu vou contar pra vocês como que vai ser a rotina da aula, tá bom? Bom, a gente vai ter a história bíblica, depois a gente vai ter o versículo e depois a gente vai ter uma atividade. Eu vou ensinar vocês a fazer uma atividade bem legal, tá bom? Bom, é o seguinte, antes da gente começar tudo, eu vou pedir pra gente fazer uma oração. Então todo mundo vai fechar o olhinho, vamos colocar a mão junta. Não precisa repetir a oração da tia, tá bom? É só prestar bastante atenção, tá? Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada por este dia, Senhor, um dia tão especial, Pai. Muito obrigada porque estamos juntos, Pai, em família. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu te peço agora, Pai, para o Senhor mandar embora esse vírus, Senhor. Sabemos que o Senhor tem esse poder, mas queremos que a sua vontade seja feita, Senhor, da melhor forma, Pai. Te pedimos, Pai, agora que o Senhor nos ajude no dia a dia, ajude-nos a fazer as nossas atividades, Pai, e que o Senhor proteja, Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão hospitalizados, Pai, as famílias que estão sofrendo, as famílias que estão sofrendo por conta de trabalho, que já está mais difícil, Senhor, por conta da gente estar no isolamento, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai. Perdoe todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, agora a gente vai fazer uma outra parte antes de começar a história, tá bom? Já falamos mais. Então, pessoal, é o seguinte. Vocês sabem o que a gente está comemorando hoje? Ah, isso mesmo, a Páscoa. E olha só, infelizmente tem gente que quando pensa em Páscoa só pensa em coelhinho e chocolate. É muito gostoso o chocolate, né? Ai, eu mesma adoro, sabe? Mas então, e coelhinho também é muito fofo, né? Mas hoje a gente vai aprender qual é o verdadeiro significado da Páscoa, que é uma história bem longa e que aconteceu há bastante tempo, sabe? E olha só, mas todo ano a gente comemora, né? Então, a gente vai até ver que aparece um bichinho, sabe? Mas não é o coelho, não. Entendeu? A gente vai descobrir qual que é. Então, hoje a gente vai aprender agora. Vamos ouvir a história da verdadeira Páscoa? Agora, olha só. Pede pro papai e pra mamãe pegarem uma folha que no final da história a gente vai fazer uma cruz. Igual essa daqui, ó. Olha que legal. Vocês vão aprender a fazer, tá bom? Oi, gente, vamos agora para a parte da história, tá bom? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu acho que desde o ano passado que a gente está estudando toda a Bíblia, desde o primeiro livro da Bíblia, no Velho Testamento, em Gênesis, e agora a gente está no Novo, a aula de hoje é a aula mais importante que a gente vai ter. Porque a aula de hoje vai falar sobre a Páscoa. A gente vai aprender agora o verdadeiro significado da Páscoa. E a gente vai entender que a Bíblia, ela é um único livro. Então é um livro que aponta para Jesus o tempo todo e agora chegou em Jesus, Jesus nasceu, Jesus está fazendo a obra dele, como vocês viram na aula passada com a mulher samaritana. Então ele está pregando, ele está deixando o legado dele e aí vai chegar um momento que o plano de Deus vai ter que ser cumprido e é o que vai acontecer agora. Gente, só que é o seguinte, eu não vou conseguir ficar aparecendo muito porque deu um problema na luz, não ficou legal, então eu acho melhor a gente ficar olhando aqui na tela do computador, ó. Ah, e sabe de uma coisa? Tem personagem de Lego que eu sei que vocês gostam hoje, tá bom? Então vamos olhar aqui.
Então é o seguinte, aula de hoje, da Páscoa, vamos continuar. Rapidinho, eu queria só dar um panorama, assim, do que a gente viu desde que a gente começou no ano passado, bem rápido. Então aqui, ó, teve a criação e a queda. Deus criou o mundo, depois criou o homem, Adão, depois veio o pecado, depois teve o dilúvio e a Torre de Babel, com Noé, a Arca de Noé. Depois Deus escolheu um povo para ser formado a partir de quem? De Abraão. E aí ele fez uma aliança com Abraão, com Isaac, filho dele, e com Jacó. E aí Jacó teve 12 filhos, um dos filhos dele era José, que era um dos filhos prediletos dele. E aí os irmãos tiveram inveja, venderam José, José foi para lá no Egito. E aí José começou a ir super bem lá, né? Lá no Egito, o povo de Deus foi morar lá. Por quê? Porque teve fome aonde estava o pai de José, Jacó, na terra que eles estavam. E aí eles tiveram que ir até o Egito para pegar comida. E aí José era um governador lá, e ele era muito amigo do faraó, tal, e ele era super bem sucedido. E aí, no fim das contas, o povo, a família de José foi morar lá com ele no Egito. E aí o povo começou a crescer, e o que aconteceu? O faraó, um outro faraó que veio, que já nem mais lembrava de José e tal, começou a ver que o povo estava ficando muito forte. E aí ele falou, nossa, a gente vai ter que escravizar esse povo, porque eles estão crescendo demais e depois eles vão acabar dominando a gente. Então eles passaram a escravizar o povo de Deus. E aí o povo de Deus ficou escravo, começou a sofrer bastante, sofrer. E aí o povo começou a clamar a Deus e esse clamor chegou até o céu. E aí Deus ouviu. Então, Deus ouviu o clamor do povo. E aí, o que aconteceu? Passou mais um tempo, o faraó ficou muito preocupado e ele colocou uma lei, a seguinte lei, que todo menino bebê que nascesse do povo judeu, do povo de Deus, do povo hebreu, deveria ser morto, jogado no rio Nilo. Uma crueldade muito grande. E aí, o que aconteceu? Nasceu um menino chamado Moisés. Vocês já conhecem a história de Moisés, aquela história super fofa, que a mãe de Moisés escondeu ele num cestinho, colocou ele no rio Nilo e tudo mais, e aí a princesa, que era a filha de Faraó, encontrou ele lá e acabou criando ele. E Moisés futuramente vai se tornar o quê? O líder do povo, certo? Um belo dia Moisés vai dar um passeio lá pelo palácio. Ele foi criado então pela princesa, filha de Faraó e tal. E ele foi dar um passeio lá no palácio. E aí o que aconteceu? Ele acabou brigando com um soldado egípcio que estava maltratando uma pessoa idosa do povo judeu, e aí ele acabou empurrando o cara morreu, e aí o soldado morreu, e aí ele ficou apavorado, e aí ele teve que fugir. E aí ele acabou fugindo, e aí nisso, o que aconteceu? Ele ficou 40 anos no deserto, vagando pelo deserto, e aí ele fez a vida dele lá, conheceu outras pessoas, começou a criar alguns animais e tal. E aí, como tinha passado os 40 anos, como eu falei, quando ele fugiu ele tinha 40, então quando ele estava com 80 já mais velho, o que aconteceu? Deus foi falar com ele através de uma sarça. O que é uma sarça? É uma árvore, e essa sarça ela não se queimava. Era uma sarça ardente, que a Bíblia fala.
E aí Deus falou, ó, eu quero que você vá lá e liberte o povo, que eles estão sofrendo demais, eles estão escravos, eu quero que você vá lá libertar o povo, vá lá falar com o faraó. E aí nisso, Moisés foi falar com o faraó, e aí faraó falou, não, eu não vou deixar o povo ir embora, porque esse povo, ele me ajuda, ele faz as coisas para mim, eles são escravos, então eu não vou deixar ele embora. E aí Deus falou, então o Moisés, volta lá, fala com o faraó, que eu vou mandar algumas pragas e eu quero ver se ele não vai mudar de ideia. E aí Deus enviou 10 pragas no total. Aqui a gente vai relembrar aqui as 9 primeiras, que foi Deus transformou a água em sangue, depois tiveram as rãs, depois teve piolho, teve mosca, teve a morte dos animais, teve aquelas feridas no corpo, as úlceras, depois teve a chuva de pedra, depois teve gafanhoto e depois teve a escuridão. E aí, nisso, o faraó, ele falava, tá bom, manda essa praga embora que eu vou deixar o povo embora. Só que era sempre mentira, nunca dava certo. Então, o que aconteceu? Deus falou, então eu vou mandar uma 10ª praga. E essa praga que eu mandar vai ser pra valer. E aí é essa praga que vai ser instituída, que vai acontecer a primeira Páscoa, que depois a gente vem comemorando todos os anos. E essa vai ser a primeira. Vamos lá. E aí, o que aconteceu aqui? Então aqui, ó, chegou na parte de Lego que vocês gostam. Então aqui, o que está simbolizando? Ó, Deus falando, agora eu vou mandar a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Vocês sabem o que é primogênito? Isso mesmo, é o filho mais velho de cada família. Então vamos lá. E aí Deus estava falando para Moisés, explicando, ó, Moisés, você vai ter que falar para o povo o seguinte, que eles têm que pegar um animal, e aí eles vão ter que sacrificar esse animal, certo? O animal vai ter que ter 1 ano de idade e ele não pode ter nenhum defeito. E aí o povo então ia pegar esse animal, ia sacrificar, ou seja, ia matar o animal, certo? E aí depois ia pegar o sangue deste animal, colocar numa bacia, e aí ia ter que passar esse sangue em volta da porta da casa de cada um, certo? E aí que mais que o povo ia ter que fazer? O povo ia pegar a carne daquele animal que foi morto, ia comer toda aquela carne naquela mesma noite, não poderia sobrar nada para o outro dia. E como que eles iam ter que comer essa carne? Eles iam comer, ó, já com o cajado na mão, com a cinta na mão, tudo preparado já para partir. Porque aquela noite seria a noite que eles seriam libertos. E aí, que mais que Deus falou para Moisés? Deus falou assim, ó, essa noite vai ser uma noite que eu vou matar todos os primogênitos, aqueles que não aceitarem que eu sou Deus Todo-Poderoso, que eu sou o único Deus, porque o povo egípcio, eles não acreditavam nisso, né? Era um povo idólatra, um povo que adorava vários deuses. Então Deus falou, essa noite eu vou aniquilar o Egito. E aí, ó, o que acontece então, ó? Os primogênitos de todas as famílias dos egípcios, dos oficiais de Faraó e do próprio Faraó morreram. Então, ó, imaginem a tristeza que foi. O Egito inteiro, ó, chorando, chorando, chorando muito. Muito, muito triste. E aí nisso foi tão pesado isso que aconteceu, que daí o próprio Faraó chamou Moisés e falou assim, olha, por favor, vocês vão embora daqui agora.
eu não quero mais que vocês fiquem aqui. Vão embora, porque agora vocês acabaram com a gente. Tá todo mundo muito triste, por favor, vá embora daqui, porque eu não quero mais saber disso. E aí o povo então foi liberto, gente. Então, a primeira Páscoa, o que ela simbolizou? A libertação do povo de Deus, certo? Eles estavam libertos, eles estavam livres agora, para irem embora e irem poder adorar o Deus deles, que era o Deus verdadeiro, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. E aí, gente, então só para a gente resumir aqui, que a 10ª praga, então, foi a morte de todos os primogênitos, certo? E aí, aqui, então, só para dar uma resumida no que foi a Páscoa, então, eles tinham que pegar esse cordeiro, o cordeiro, ele tinha que ter só 1 ano de vida, ele tinha que ser puro, ele tinha que ser macho. Depois que ele morresse, eles iam escorrer todo o sangue numa bacia, e aí eles iam comer, assar aquela carne, comer toda aquela comida, e depois eles iam pegar o sangue que estava na bacia e fazer o quê? E passar na porta. E aquilo ia mostrar que o povo, que se o sangue tivesse naquela porta, significava que o anjo da morte iria passar por ali e não ia fazer nada de mal, porque significava que aquela família, aquela casa estava protegida. Por quê? Porque aquela casa acreditou naquilo que Deus estava falando. Então, aquele sangue era como se fosse um símbolo de que a casa estava protegida. E aí, o que aconteceu, gente? Então, gente, o que a gente está vendo aqui? Aqui a gente está vendo que o povo de Deus, os judeus, continuaram, então, comemorando a Páscoa todos os anos. Inclusive Jesus, porque Jesus também era judeu. E aí ele e os seus discípulos estavam comemorando a Páscoa, isso depois de muitos e muitos anos. E aí uma coisa terrível aconteceu. Jesus estava sendo perseguido, porque fazia parte do plano de Deus que acontecesse tudo isso. Então havia pessoas que não estavam gostando dele, estavam com raiva dele. E aí eles prenderam Jesus, e aí o que aconteceu? Jesus foi crucificado e ele derramou o sangue dele na cruz. Então o sangue dele nos permitiu também ser livres, ficarmos livres do pecado, igual o sangue daquele cordeiro há muitos e muitos anos, na primeira Páscoa, quando eles passaram aquele sangue na porta, também simbolizou a libertação do povo. E aí, vamos dar uma olhada aqui. Então, assim, qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa? É o coelhinho, é o chocolate, é essas coisas? O que vocês acham? Sim ou não? Não, né? Qual é o verdadeiro significado da Páscoa, então? Isso mesmo, a morte e a ressurreição de Jesus, que nos deu a salvação. Com isso, a gente ganhou a salvação. E olha só, então o que eu trouxe aqui, ó? Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, ele é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, ele é o Cordeiro pascal. Ele morreu na cruz para nos salvar. E aí aqui, ó, é o versículo da aula de hoje, que é o mesmo que a gente já vem estudando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos agora ver em Libras como fica esse versículo? Só que antes disso, eu vou fazer uma oração com vocês, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, pelo dia da Páscoa, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para derramar o seu sangue, para nos salvar, Senhor. Muito obrigada pela salvação, muito obrigada por isso, Senhor. Te pedimos agora que o Senhor nos ajude a passar essa mensagem para outras pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados. Amém. Então vamos lá, vamos ver o versículo em Libras agora? Oi, gente, tudo bem? Então é o seguinte, agora a gente vai fazer a atividade. Lembra que eu tinha falado que ia ter um momento da atividade? Então é o seguinte, ó.
para atividade, o que que vocês precisam? De uma folha sulfite, somente tamanho A4. O pai de vocês pode ajudar vocês a pegarem, tá? E pode precisar de uma tesoura também, mas não necessariamente. Também acho que é melhor pegar a tesoura também, tá bom? Então é isso, ó, eu vou subir um pouquinho aqui, não vou ficar aparecendo muito, vai dar pra ouvir minha voz e eu vou explicar como é que a gente faz a atividade, tá bom? Então vamos lá. Ó, a gente vai pegar a folha, certo? E ó, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é dobrar essa pontinha aqui, uma das pontas, tá? A gente precisa fazer encontrar aqui nessa outra parte. E ficar retinho aqui, tá? E aí a gente dobra. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou, beleza? Certo? Agora, a gente vai pegar essa outra ponta aqui, então, que ficou, certo? Pegar essa pontinha aqui e vai trazer até aqui, essa outra ponta. Então, a gente vai vir e vai fazer assim, certo? E aí, a gente dobra de novo, beleza? Então, como é que ficou? Ficou assim, tipo uma casinha, né? Aí, agora, a gente vai pegar essa casinha e vai dobrar ela assim no meio, tá bom? Ó, dessa forma aqui, ó. Tá vendo? E a gente dobra. Dá aquela apertada aqui e tal. Beleza? E aí, ficou desse jeito, não ficou? Certo? E aí, o que que a gente vai fazer agora? Ó, agora, a gente vai ter que cortar um pedaço. Então, a gente mede mais ou menos assim, ó. Aqui, de dedo de adulto, ó, tem mais ou menos 2, 4, 6. Pensa mais ou menos em dividir por 3, tá? E aí, a gente pega essa parte aqui e corta. Então, ó, vou pegar aqui a tesoura, certo? E vou cortar, então, dessa forma aqui, ó. Certo? Assim, ó. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, dividir mais ou menos em 3 e vou cortar. E aí, ó, vamos abrir para ver como ficou. E que vai ser formado aqui, ó. Uma cruz. Olha que legal, pessoal. Uma cruz, tá? Aí, de um lado da cruz, a gente vai escrever Jesus, tá? E, então, de um lado a gente escreve Jesus e do outro lado a gente vai escrever Páscoa, tá bom? E aí, o que eu vou pedir pra vocês? Depois que tiver pronto, tira a fotinho e manda pro grupo do WhatsApp, porque daí a gente pode compartilhar, a mãe mostra o do amigo, a mãe mostra o do próprio filho pro outro amigo, pra outra mãe mostrar, tá bom? Então é isso, gostaram? Então beleza, gente. Então agora já vou me despedir de vocês, que terminou a nossa aula, tá bom? Um bom domingo pra vocês e que Deus abençoe muito vocês. Beijão, tchau, tchau.